Bom dia, mulheres potentes! Então vamos lá para mais uma live de acolhimento sobre relacionamento. Hoje a gente vai falar sobre como viver um relacionamento saudável. Tem dois tipos de mulheres interessadas nesse modelo de live, né? Nesse tema, que é as que nunca viveram um relacionamento sério e querem viver esse relacionamento sério, porém não querem viver um relacionamento que seja tóxico, né? Que seja ruim para a saúde emocional, mental e para a qualidade de vida dela. Por outro lado, nós temos as mulheres que já viveram alguns relacionamentos, têm um histórico de relacionamento, porém esse relacionamento ele não é saudável, né? Viveu esse relacionamento que não era saudável e agora ela quer se abrir novamente para o amor e viver um relacionamento saudável. E tem ainda um terceiro perfil de mulher, que esse tema é importante para ela, que é a que já vive um relacionamento e quer que esse relacionamento seja cada vez mais saudável, né? Partindo desse ponto, de que existem 3 perfis de mulheres que essa live é essencial, se você é uma delas, fique até o final aqui. As lives de acolhimento acontecem todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã aqui no Instagram, com temas que ajudam vocês com as demandas emocionais. E eu mostro como a psicologia na prática, né, pode ajudar vocês no dia a dia. Indo para o tópico de relacionamento saudável, eu acho que a gente pode começar trazendo clareza sobre o que é um relacionamento saudável. Eu, como psicóloga, trabalhando especificamente com mulheres que têm problemas de insegurança, dificuldade de comunicação, aceitação do próprio corpo, né? Trabalho aí focada no universo feminino. Posso dizer que existem muitas dúvidas, né? Sobre o que é um relacionamento saudável. Porque a nossa referência de relacionamento é baseado na história dos relacionamentos da nossa família e também nos filmes e séries que a gente já assistiu ao longo da nossa história, né? Então vamos começar aí com a comunicação assertiva. Não parece, né, que a comunicação assertiva é um pilar essencial para um relacionamento saudável. E sim, um relacionamento onde tem uma comunicação eficaz, onde eu posso expressar o que eu sinto, o que eu penso, onde o outro também tem abertura para ele expressar o que ele sente, o que ele pensa, é um relacionamento saudável. Outro aspecto é o respeito. Então, um relacionamento onde o respeito ele existe é um relacionamento saudável. Então, onde eu respeito os direitos, as vontades do outro e onde isso é respeitado também em mim. Então, o respeito, ele é o segundo aí tópico de um relacionamento saudável, o segundo pilar de um relacionamento saudável. Não tem como um relacionamento ser saudável se eu não sou respeitada nessa relação. Respeito envolve também o respeitar a opinião diferente, né? Eu tenho uma opinião diferente da pessoa e ela respeita a minha opinião, né? Ela respeita os meus gostos, ela respeita o meu estilo de vida. Outro aspecto importante é a confiança. Então, se um relacionamento ele tem confiança, eu consigo confiar nessa pessoa, esse é um ponto importante. Confiar não só no aspecto de não vai me trair com outras pessoas, mas confiar para compartilhar suas inseguranças, seus medos, seus projetos futuros, seus sonhos. Você consegue ser autêntica na relação com essa pessoa? E aí é um relacionamento saudável. Suporte emocional. Quem nunca começou a sair com uma pessoa, a paquerar uma pessoa e percebeu que aquela relação ali não daria futuro por não haver suporte emocional. Não havia espaço para você compartilhar suas vulnerabilidades. Ou seja, os seus dias difíceis, a pessoa não estava disponível para te ouvir. Mas quando as coisas estavam fluindo bem, a pessoa estava ali disponível. E o suporte emocional ele é essencial para um relacionamento saudável, porque na vida adulta existem muitos desafios, muitos posicionamentos, muitas responsabilidades, coisas que vão dar certo, coisas que vão dar errado,
muitos sonhos e projetos pessoais que vão ser frustrados. Então a gente precisa de um suporte emocional. Vão surgir adoecimentos, né? Perdas. Então, um relacionamento saudável é um relacionamento onde que naturaliza, né? O estar junto, na saúde, na doença, né? Quando tá tudo funcionando e quando não está tudo muito bem funcionando. Independência e autonomia, que é o que muitas mulheres sentem falta ao longo do tempo nas relações. Que elas vão se perdendo dentro do próprio relacionamento. Elas vão esquecendo quais são suas paixões, o que elas gostam de fazer, o que elas não gostam de fazer. Elas vão perdendo a autonomia para escolher os passeios, a alimentação, principalmente se essa mulher é muito insegura. Então, ela vai jogando essa parte da independência, da autonomia, para o parceiro fazer as escolhas, tomar as decisões, e ela vai ficando ali meio de canto. Então, um relacionamento saudável, você tem autonomia para dar a sua opinião, fazer escolhas, sair, né? Ter conexão com outras pessoas para fora da relação, né? Ter seu grupo de amizade, conexão com familiares. Então, a independência e a autonomia, ela é essencial. Outro ponto muito importante que é o compromisso. O compromisso, ele é um dos aspectos mais importantes de um relacionamento saudável. E o que quer dizer compromisso? É um relacionamento sério? É um relacionamento fechado? É um relacionamento aberto? O compromisso são os acordos que um casal faz entre si. E eles cumprem com esses acordos. Tipo, eu não gosto de tal coisa. Pra mim, tal... Por exemplo, para algumas mulheres, trocar mensagem com outras mulheres já é um ato de desrespeito. Então, isso está dentro dos compromissos. Então, nós assumimos o compromisso de não conversar com outras pessoas fora da relação. Para algumas outras mulheres, participar de grupos de amigos onde tem compartilhamento de fotos de mulheres. Para ela, isso já é um desrespeito. Então, existe o compromisso na relação de não participar desses grupos. Então, o compromisso também é um pilar muito importante e essencial para viver um relacionamento saudável. Fazer esses acordos dentro da relação. O que é negociável, o que é inegociável. Intimidade física, né? No relacionamento saudável, existe uma realização pessoal na prática sexual. Eu não vivo só para satisfazer o desejo do outro, mas eu também, né, vou lidando ali ao longo dessa relação com os meus medos, as minhas vergonhas, vou experimentando ter prazer, dizendo coisas que eu gosto, que eu não gosto. E eu vou ter também intimidade emocional para compartilhar meus sentimentos e emoções com essa pessoa. Relacionamento saudável vai ter conflito? Vai ter conflito, vai ter brigas, vai ter desacordos, vai ter desafios, sabe? De lidar com hábitos, comportamentos, porque são pessoas criadas em ambientes familiares completamente diferentes, né? Com uma história de vida completamente diferente. Então, a questão não é a ausência, né, de conflitos, mas é a gestão saudável de conflitos. Então, num relacionamento saudável vai existir conflito? Vai existir conflito, mas acontece ali uma gestão desses conflitos. Eu entendo qual que é o papel desse conflito, o que a gente pode aprender com esse conflito, como que eu posso comunicar o meu incômodo, o meu desejo, a minha frustração, de uma forma que eu continue respeitando a outra pessoa, que eu não desrespeite ela, que eu não humilhe ela. Outro pilar extremamente importante dos relacionamentos saudáveis é a compatibilidade de valores e objetivos. Manu, por que isso é importante? Porque assim, a gente... É uma coisa que eu falei um pouco na live passada, né? Sobre quando a gente fez análise dos filmes de romance, o que era um relacionamento na vida real e o relacionamento nos filmes. Nos filmes, a gente tem muito aquela teoria do amor simplesmente acontece... E as pessoas vivem relacionamentos com base simplesmente nessa frase, o amor simplesmente acontece. Mas quando a gente vai para a prática, para a realidade, e é quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento está muito mais relacionado a um projeto de vida. Onde se com essa pessoa eu vou ter filhos, eu preciso ter valores e objetivos próximos. Porque a gente vai ter que pensar a criação desses filhos. A gente vai viver anos juntos, eu tenho que ter valores e objetivos relacionados com dessa pessoa.
Porque se eu não tenho valores e objetivos compatíveis, o nível de insatisfação pessoal vai ser muito grande. Porque um dos parceiros vai ter que abrir mão de coisas muito significativas. E isso vai ter um impacto, óbvio, né? Então é muito importante essa compatibilidade de valores e entender que o relacionamento tem muito mais a ver com um projeto de vida do que necessariamente com uma mera experiência. Porque eu vou ter que tomar decisões muito sérias ao longo da minha vida. Vão aparecer, por exemplo, projetos de trabalho, que eu vou ter que viajar ou ficar na mesma cidade. Como que é isso pro meu parceiro? Como que é isso para a dinâmica da minha família? Né? Então, existem muitas decisões sérias na vida adulta que vão ser baseadas nos valores. A gente toma decisões baseadas nos nossos valores. Por exemplo, se a liberdade é um valor importante para mim, eu não vou aceitar estar num trabalho que eu trabalho de domingo a domingo. Por quê? Porque eu gosto de ter uma liberdade para executar meus hobbies e meus lazeres. Mas se para outra pessoa a liberdade não é um valor importante, isso vai dar um impacto ali na forma de conduzir a relação. Outra coisa muito importante que os casais vão perdendo ao longo dos anos é a apreciação e a gratidão. Se a gente quer viver um relacionamento saudável, a gente tem que entender que naturalmente a gente vai ter que apreciar e ser grata por coisas que essa pessoa faz pela gente, né? Então eu acabei de citar aí os 10 tópicos de um relacionamento saudável, assim, as 10 características, né? Quem perdeu esse início da live, assiste gravada depois no YouTube, que vai ser bem importante acompanhar. Mas a mensagem principal desses 10 tópicos é: o relacionamento amoroso, ele é um projeto. O amor, ele não simplesmente acontece, né? Você vai se apaixonar naturalmente pelas pessoas, né? Que é o tema da próxima live. Que é como que a gente se conecta com as pessoas, né? Qual o papel do autoconhecimento na escolha de um parceiro? Vai ser o tema da próxima live. Tema potente, né? Eu achei incrível. Porque essa paixão inicial ali, ela vai ser muito baseada nas nossas questões de infância, adolescência ali, que foram trabalhadas ou não foram trabalhadas. É isso que vai influenciar na escolha do parceiro. Que eu vou falar mais na próxima live. Certo? Então, indo para os pontos. Para um relacionamento ele ser saudável, ter um parceiro saudável, seja bem-vinda a Rayane, a Karina, a Thaís, Gabi. Eu vi vocês entrando aí, mas eu já estava tão empolgada nos tópicos. A Joyce chegou também, vai compartilhando os insights de vocês. Um relacionamento saudável com os outros começa com um relacionamento saudável com a gente mesma. Eu tenho um histórico de relacionamento, não um histórico longo, mas todos os meus relacionamentos anteriores ao meu relacionamento atual foram relacionamentos com uma boa dose de relacionamento disfuncional. Porque a minha relação comigo mesma era muito ruim. Então, eu lembro, por exemplo, meu primeiro relacionamento. Eu era uma pessoa extremamente insegura e com baixa autoestima. Então, eu desconfiava de tudo. Quando a pessoa me elogiava, eu tinha dúvida se aquele elogio era sincero mesmo. Por quê? Porque eu não me via naquelas características que a pessoa trazia de mim, né? Eu não era conectada com a minha luz, eu era conectada com a minha insegurança. Então, é muito importante a gente se tornar quem a gente realmente é. Eu sei que parece uma coisa meio doida, assim, tipo assim, então eu tenho que investir na minha relação comigo mesma até chegar no nível ápice, assim, do meu desenvolvimento pessoal, aí eu posso me abrir para as relações. Não é bem assim. Né? Você não precisa estar se sentindo completamente hiper, mega power realizada com você mesmo para se abrir para as relações. Mas o movimento que acontece é que as pessoas não sabem nada de si mesmas e já se abrem para as relações pensando naquela crença dos filmes românticos do amor simplesmente acontece e não vê os relacionamentos como um projeto, como uma coisa muito mais profunda. Então é importante eu saber quem eu realmente sou. Né? É importante ter uma dose de autenticidade. O que é ser autêntico, Manu? É ser você mesmo. É estar cada vez mais próximo da sua personalidade, compreendendo muitos aspectos conscientes. O que você gosta, quais são os seus hobbies, o que você ama, quais são os seus valores, o que é admissível e o que é inadmissível para você. E essa clareza é muito importante, porque às vezes você vai se apaixonar por uma pessoa, você vai achar ela linda, interessante, você vai achar ela engraçada, você vai ver várias características incríveis nela. Mas quando você vai para a parte dos valores e da comunicação
e do suporte emocional e da confiança. Às vezes essa relação não vai te dar esse tipo de suporte, não vai te dar, não vai sustentar esses pilares que também são essenciais para uma relação. E aí você vai escolher se você continua ou não nessa relação. Eu sei que circula nas mídias, nos filmes, nas séries, essa ideia de desejo incontrolável, de que a gente não pode lidar com as paixões, mas isso tem muito mais a ver com uma crença do que um fato sobre o comportamento humano. Se a gente não tivesse capacidade de controlar as nossas paixões, a gente andaria... Sabe quando a gente anda na rua e vê um animal tendo relação, se cruzando ali? Na vida humana seria a mesma coisa. Você andaria na rua e ia ver dois humanos, nossa, se cheiraram. Nossa, rolou uma conexão. E se entregar um pro outro ali no meio da rua, entende? Então, não, assim, não é assim. A gente tem sim um controle sobre os nossos instintos. A gente tem o córtex pré-frontal. A gente tem a área da consciência. A questão é que a gente não treina, né, as habilidades de inteligência emocional. Mas a gente não é escravo dos nossos instintos e quando a gente vai viver um relacionamento, a gente pode escolher viver ele ou não, tá? Então, esse aspecto é importante. A gente precisa conhecer as nossas próprias sombras. Lá nesse meu primeiro relacionamento, eu talvez tivesse um nível de consciência da minha insegurança, da minha baixa autoestima, talvez. Mas eu não tinha clareza disso, eu ainda não tinha me aprofundado no meu processo de autoconhecimento. E isso repercutia muito na forma como eu interpretava a mim mesma, a própria relação. Um aspecto importante para viver um relacionamento saudável também é a gente entender que a gente vai projetar os nossos conteúdos no outro. A gente falou muito disso na live de ciúme. Quem assistiu a live de ciúme? Na live de ciúme eu falei sobre como que o ciúme tem a ver com projetar sobre o outro a nossa própria insegurança. E por que existem conflitos nas relações, até mesmo nas relações saudáveis? Porque vai haver naturalmente esse jogo de projeções. Eu gosto muito de usar canetas para trazer esse exemplo. Inclusive em sessão, eu uso muitas canetas para dar exemplos para meus pacientes. Então vamos lá, aqui é a figura masculina, a figura feminina. Essa mulher, ela vai trazer coisas, e esse homem também, que um vai projetar sobre o outro. E aí, mano, como é que a gente lida com os conflitos na relação de uma forma saudável? Quando eu tô tretando ali com o meu parceiro, eu começo a observar o que naquela treta tem a ver comigo, a minha história de vida, e o que tem a ver com a história de vida dele, que a gente chama na psicologia de recuo de projeções. Eu paro de projetar as minhas coisas no outro e o outro para de projetar as coisas em mim. E às vezes isso não vai acontecer no ápice da briga ali, no ápice da raiva. Vai ser no momento de, afastamento. Tem até uma técnica que eu ensino em terapia, principalmente nas sessões de orientação de casal, que é a pausa autocompassiva. O que é isso, mano? Eu tô brigando com meu parceiro e eu tô percebendo que a gente tá no clima de raiva, a gente tá fazendo acusações, sendo críticos um com o outro. Pedir uma pausa, tipo, não vamos conversar mais sobre esse tema agora, porque eu estou com raiva, você está com raiva, a gente vai terminar se magoando. Não vamos conversar sobre esse tema agora. Preciso processar isso em mim. Tira a pausa autocompassiva, vai se entender com si mesmo. Isso pode levar algumas horas, isso pode levar um intervalo de um dia. E depois volta a conversar sobre isso, trazendo o que é da minha história e o que é da história do outro. Entende? Então, esse recuo de projeção que faz os conflitos serem saudáveis, né? Terem seu... Porque aí eu vou ter... Por isso que o Jung, né, que é um dos psicólogos muito importantes na história da psicologia, ele fala... Na verdade, ele é um psiquiatra, né? Ele foi um analista, ele fala de uma coisa que eu acho incrível, que esse recuo que o relacionamento, ele é um atalho para o autoconhecimento. Então, o relacionamento é um atalho para o autoconhecimento. Por quê? Porque eu percebo meus conteúdos inconscientes nessa troca. Eu percebo o que está me influenciando da minha infância na minha relação é na hora da treta. Que aí eu preciso pegar o que é meu. E aí eu vou sacando o que é meu. Eu acredito, assim, na terapia cognitivo-comportamental, respondendo aqui a pergunta da Thaís, e se apenas uma pessoa identificar essa projeção e o outro não? Manda ele buscar inteligência emocional, incentivar
as pessoas a buscarem autoconhecimento, inteligência emocional é muito importante, principalmente nossos parceiros românticos. Por mais que eu produza conteúdo especificamente para as mulheres, eu atendo muitos homens. É até uma curiosidade que meus pacientes homens às vezes têm. Tipo, mano, você só atende mulher, né? Eu sou seu único paciente homem. E não, gente, eu tenho muito paciente homem e tenho muito pacientes homoafetivos também, né? Homens que se relacionam com homens, mulheres que se relacionam com mulheres. Também atendo esses casos, né? Essas dinâmicas de relacionamento, de expressão de amor e afeto. E é importante, sim, a gente incentivar. Então, voltando pro tema homens. Por que eu falei dos homens que fazem terapia comigo? Porque esses homens, eles chegam na terapia, a boa parte deles é por incentivo das parceiras. Seja namorada, seja esposa, ou até mesmo uma mãe, uma tia que vai incentivar esse cara a buscar terapia, né? Então, assim, os homens, eles acabam chegando na terapia sempre, a maioria das vezes, assim... Não vou dizer sempre, porque tem algumas exceções, não dá pra, né, generalizar. Mas é sempre por incentivo da mulher, da namorada, né, de algum familiar que já está fazendo terapia ou começa o próprio processo. Então, sim, incentivar a pessoa a buscar desenvolvimento emocional, autoconhecimento é essencial, até porque a saúde mental é a necessidade do momento, né? Então, quanto mais a gente busca, né, em saúde mental, melhor é. Mas na terapia cognitiva, a gente entende que para um relacionamento ser mais saudável, ser mais funcional, vamos assim, na linguagem da terapia cognitiva, não necessariamente as duas pessoas precisam fazer terapia ou as duas pessoas precisam estar em processos, em sessões de casal ou individual. A gente acredita, né, com base em estudos, em vários casais já sendo orientados, que um parceiro investindo no seu processo de autoconhecimento e mudando a sua postura dentro da relação, isso já vai repercutir no melhor funcionamento da relação. Exemplo, tamo ali no quebra-pau. Jogo de projeção. Falo que ele é irresponsável, que ele não sei o que lá, que ele não arruma as coisas, que é tudo pra mim, e vai naquela treta. Tô dando um exemplo de briga ali, que é uma briga mais comum nas relações, que é sobre organização, divisão de tarefas, é onde os casais mais buscam orientação de casal, né? É um dos temas, assim, mais comuns, porque é da convivência, do dia a dia, a rotina ali, né? Se essa pessoa aqui, vamos supor que é a mulher que tá fazendo terapia, ela já pega o que é dele, devolve pra ele, e pega o que é dela, não se responsabiliza pelo que ele joga pra ela. Não, eu não sou essa pessoa, isso tem muito mais a ver com a sua história, e você tá me desrespeitando quando você fala assim comigo. E quando ela fala simplesmente assim, não vou discutir sobre isso agora, estamos com raiva, e a gente não vai a lugar nenhum com esse tipo de discussão. E ela vai ter o momento autocompassivo dela, já reduziu aí algumas horas de briga, algumas horas de desentendimento. Você entende? Então, outra coisa também que a gente faz muito nessa coisa da nossa própria questão interna, vamos supor, essa mulher pego muito esse caso em terapia, que é um pouco de um processo de autossabotagem. Essa mulher, ela é super insegura com ela mesma. Ela tá, tipo, sei lá, tá insatisfeita com o corpo depois da maternidade, tá com algumas inseguranças ali. Só que ela não tem coragem de conversar sobre isso com o parceiro. Então, ela vai colocar algumas regrinhas ali, sei lá, não vamos ter intimidade sexual com a luz acesa, vai ser no escuro, vou usar uma roupa mais comprida. Então ela vai ali colocando os protocolos dela, né? Então ela tá ali na insegurança. Por ela se sentir insegura, ela vai ter algumas crenças, alguns pensamentos que ela vai acabar projetando na relação. Vai começar a pensar assim, será que ele gosta de mim mesma? Será que ele acha eu bonita mesmo? Porque ele falou que eu sou bonita. Hoje ele saiu e falou que eu tô bonita com essa roupa. Mas eu tô me sentindo super desconfortável. Será que ele tá sendo sincero ou falou isso pra me agradar? Então eu começo a nutrir pensamentos de suposição. O que será que ele tá pensando sobre mim? Eu começo a alimentar pensamentos de insegurança. E isso vai interferir na minha comunicação com o outro, na minha linguagem corporal, entende? Então, quando eu começo a trabalhar as minhas próprias questões em terapia, isso vai repercutir menos dentro da minha relação, porque eu tô buscando isso
Pra lidar com as minhas próprias demandas. Tá ficando claro? Não sei se eu respondi, Thaís. Me fala se eu respondi. Então, a gente vai reconhecer as nossas sombras, né? Os nossos defeitos, as nossas inseguranças. E quanto mais uma pessoa ela é consciente dos defeitos e das inseguranças delas, menos ela vai projetar isso na relação. E ela vai falar disso abertamente. Nossa, me desculpa, eu fui muito perfeccionista, né? Acontece muito assim, tipo, a mulher fala que o cara não ajuda ele nas tarefas e tal, né? Aí ele começa, só que ele começa a fazer do jeito dele, né? No processo de curva de aprendizagem. É óbvio que a primeira vez que ele lavar um banheiro, que ele organizar alguma coisa dentro de casa, ele não vai fazer de uma forma, assim, excepcional. E ele vai, conforme ele for fazendo, ele vai pegando mais prática naquilo. E aí, às vezes, a gente vai exigir que as coisas sejam feitas do nosso jeito e às vezes vai ter uma comunicação mais agressiva, mais impositiva. E isso vai impactar ali na relação. E às vezes a gente simplesmente reconhecer, tipo, olha, desculpa, eu fui muito perfeccionista, eu tô exigindo demais, né? Eu podia ter falado disso sem ter te humilhado, sem ter, sei lá, te exposto na frente de outras pessoas. Então, é só esse movimento da gente reconhecer a nossa sombra, reconhecer as nossas próprias demandas, que eu acho que é um pouco de um processo de humildade também, de perceber que a gente tem uma história de vida que foi muito desafiadora, que isso impactou na nossa personalidade, em quem a gente é hoje, e reconhecer que a gente também dá trabalho pro outro. Que assim como o outro vem pra nossa vida e dá um trabalhozinho lidar com ele, a gente também dá trabalho. Então esse é um aspecto importante do relacionamento saudável, a gente entender que a gente também tem os nossos traumas e as nossas demandas, e que a gente vai levar isso pra dentro da relação, e que não é porque a gente teve uma história de vida problemática que a gente vai ficar sempre sendo agressiva e humilhando e maltratando o outro, ou não é porque o outro, o nosso parceiro, teve uma história de vida super desafiadora que a gente vai aceitar que ele fique projetando essa agressividade, essa raiva, essa tristeza, essas frustrações dele em cima da gente. É a gente que coloca limite nisso também. De dizer, olha, você tem me dito coisas assim, 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 assado, que tem me feito mal. E são palavras que humilham, se tornam experiências de humilhação dentro do relacionamento. E a partir de agora eu não quero que isso se repita, né? Hoje a gente coloca um limite nesse tipo de comportamento. Se você não sabe lidar com isso sozinho, então bora buscar uma ajuda, seja terapêutica, seja uma orientação de casal, certo? Eu percebo que eu tenho me abandonado mais no processo de autoconhecimento. Karina falando. E isso impacta diretamente na falta da qualidade da relação. Eu saio do lugar de companheira para o lugar de mãe dele. Exatamente. A gente tem que treinar muito esse olhar do sou mãe ou sou esposa. Porque qual que é o perigo de maternar o parceiro romântico? Que isso vai afetar exclusivamente na intimidade sexual. Porque ninguém vai se relacionar com o pai ou com a mãe. A gente já tem claro que isso é um incesto, que isso não se faz. Então isso vai afetar a intimidade. E aí a relação deixa de ser uma relação amorosa e passa a ser uma relação que não é pra ser aquela relação. Até porque ele teve uma mãe. Seja essa mãe presente ou não, ele teve uma mãe. Então é fugir um pouco do papel. Então, independente, por isso que eu acho que assim, algumas práticas de autoconhecimento, elas são essenciais e perpétuas. Caderno de autoconhecimento, ele é essencial. Mano, não tô tendo acesso à psicoterapia no momento, não tô participando de nenhum grupo. O que eu posso fazer, então, pra mim? Percebi que eu tô sendo mãe do meu marido. Em vez de se julgar, tipo, que, nossa, eu não deveria estar fazendo isso. Alguma coisa está errada comigo por eu estar fazendo isso. Nossa, eu sou um fiasco de... Em vez de ir pra autocrítica, usa como laboratório. Caraca, tô agindo como mãe. Mas por que eu tô agindo como mãe? Por que eu tô maternando ele? Quais são os meus comportamentos de maternar que eu vou parar agora? Que eu vou reduzir a intensidade? Que nem esse insight que você já colocou aqui é super poderoso. Vou voltar para as minhas práticas de autoconhecimento, vou voltar para minha autorreflexão e vou parar de maternar. E o que eu posso fazer no lugar de maternar? Então, vou dar, sei lá, um exemplo que a gente costuma maternar a pessoa. Deixa eu ver, vou trazer um exemplo bem sutil do dia a dia, sei lá, comprar roupa, né?
Em vez de eu deixar a pessoa escolher as roupas que ela vai vestir, tô sempre eu decidindo tudo que ela vai vestir, o que ela vai fazer, pra onde que ela vai, como se eu fosse a mãe. Então eu vou parar com esse comportamento, eu vou sugerir mais, eu vou perguntar mais pro outro, vou dar essa liberdade pro outro, trazer mais reflexões sobre a própria história de vida, sobre os desejos dele, o que ele quer vestir, o que ele não quer, e não vou ficar impondo tanto as minhas ideias, né? Eu vou dar espaço para esse outro ser ele mesmo, né? E respeitar meu lugar de esposa, de namorada, de companheira. Aí ela confirmou o que eu falei sobre afetar a sexualidade. Sim, tanto que eu não tenho desejo quanto ele, nem faz questão. Então, afeta o desejo, gente. Vai afetar sempre que você vê esse comportamento dentro da relação de um se tornar pai ou mãe do outro, vai afetar a intimidade. E aí vai alimentar o quê? Pensamentos de insegurança, como ela colocou aqui. E aí vem as paranoias de que ele tá procurando mulher fora de casa, porque ele não tá... Gente, muito comum isso. Principalmente quando a gente é muito insegura, de achar que o parceiro tá procurando alguém fora só porque não tá tendo uma intimidade sexual ali. Tem algumas mulheres que chegam a ter crises de ansiedade por conta da questão da experiência sexual, porque ficam pensando assim... Eu sou olha o negócio. Eu sou obrigada a ter relação com essa pessoa, porque se eu não tiver relação, ele vai procurar fora. E aí o sexo deixa de ser uma experiência do casal, de conexão, de intimidade, de aproximação, ali de momento a dois, e vira uma obrigação. Eu sou obrigada, porque se eu não fizer, ele vai procurar fora. E aí... Eu gosto muito de questionar esse pensamento, porque qual que é a evidência na realidade que só porque não tá tendo experiência sexual dentro do relacionamento que a pessoa vai procurar fora? Gente, existem vários registros de relatos de pessoas de traição, onde sim, havia experiência sexual dentro da relação. Então não tem a ver necessariamente só com a ausência ou presença de sexo para haver uma traição num relacionamento. Tem a ver com uma questão de caráter, de confiança, de capacidade do casal compartilhar o que tá gostando na experiência sexual, o que não tá gostando. Então, assim, são N fatores que envolvem uma traição e não só necessariamente a experiência sexual. Então, as mulheres, elas colocam uma pressão muito grande, principalmente depois de anos de relacionamento, que não existe o incrementar novas coisas na relação. E incrementar novas coisas na relação não precisa ser uma coisa assim, tipo, super uau, tipo, um brinquedo super atual da sexualidade. Não, às vezes é um passeio. Às vezes é simplesmente o cara preparar um café da manhã pra mulher. Tem muita mulher que chega falando na terapia, nossa, eu não tenho mais desejo sexual pelo meu marido. Mas aí você pergunta, você admira ele? Essa mulher perdeu a admiração faz tempo. E aí tem que conversar com os caras. Olha, a gente perdeu a admiração pelo outro, a gente precisa resgatar isso. Vamos relembrar o começo? O que a gente fazia? Que a gente sentia assim, um quentinho no coração, que a gente sentia saudade, que a gente sentia falta, que a gente queria viver. E às vezes, gente, nem quando eu falo de experiências novas, para alguns casais nem é fazer algo novo e inusitado. É repetir uma coisa que eles fizeram, que sei lá, há 5 anos eles não fazem mais. Tipo, se a gente for naquela sorveteria tal, na cidade tal que a gente foi naquela época e, sei lá, comemorou tal coisa. Às vezes é esse resgate, né? Então, diálogo aberto. Relacionamento saudável precisa ter esse diálogo aberto. Vai ter conflito? Vai ter conflito, mas o diálogo aberto, ele ajuda a essa expressão de sentimentos, de desejos, de inquietações que a gente normalmente tem dentro das relações. A escuta empática. Tá? Eu já fiz um treinamento no clube sobre isso, ajudou bastante nos relacionamentos das meninas, e eu peguei esse treinamento e transformei num e-book também, em breve, né, num livro digital. Em breve vocês vão conseguir ter acesso a ele, até o final do mês de julho. Eu sei que já era pra mim ter lançado em janeiro, mas eu sou 1001 tarefas, então eu tenho que respeitar. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo dessa jornada de trabalho, é respeitar o meu tempo de descanso. Então eu vou trabalhando ali de acordo com a agenda, o que é possível ser realizado dentro do horário de trabalho, né? Mas tem sim um treinamento sobre escuta empática, tanto dentro do clube, quanto no livro, né, que vai sair agora.
que vai ajudar bastante a você se colocar no lugar do outro. Porque nós mulheres tendemos, por a gente ter um nível de vocábulos maiores do que os homens, realmente as mulheres falam mais que os homens, a gente tem uma tendência a ter uma escuta competitiva, que é aquela escuta que eu já escuto o outro pensando em como que eu vou refutar o que ele tá falando. Ou como que eu vou desacreditar, eu vou descreditar o que ele tá falando, né? E a escuta empática, a escuta ativa, ela não é assim. Eu escuto o outro observando, sim, a linguagem corporal, né? Ouvindo, pensando o que essa pessoa tá querendo realmente dizer, tentando compreender o que ela quer dizer. E a veracidade da história dela, se é verdade ou mentira, eu vou perceber pela linguagem corporal, vou perceber pelo tom de voz, se ela olha no meu olho ou não. Então eu vou pegar isso de outras formas, mas sem ser desacreditada daquilo do que a pessoa tá falando, sem desprezar o que ela tá falando. Então, foi isso que a gente conversou hoje aqui. Então, o foco é como viver relacionamentos saudáveis. Essa live, ela deu suporte, né, orientação para mulheres que não viveram um relacionamento sério ainda e querem viver um relacionamento saudável. Então teve uma clareza, assim, principalmente no início da live eu falei os 10 tópicos essenciais para um relacionamento ser saudável. A gente conversou também, né, isso vai ajudar também mulheres que viveram relacionamentos que foram extremamente disfuncionais, que geraram dores, feridas emocionais, que marcaram e que é difícil superar e se abrir novamente pro amor. Ela não se vê se abrindo novamente pro amor. Essa live também vem com uma gota de esperança de que, tipo, é possível, investindo no seu processo de autoconhecimento, entendendo por que você se conectou com pessoas tão disfuncionais até aqui e curando essas feridas para você se conectar com pessoas mais saudáveis, porque o segredo para um relacionamento saudável, para você ter relações saudáveis fora de você, é você ter uma relação com você mesma saudável, né? E o tema que a gente mais conversou aqui são mulheres que já estão dentro de um relacionamento e querem tornar cada dia mais esse relacionamento mais saudável, né? Que ele tenha mais qualidade, que elas consigam manter uma sanidade mental ali dentro, né? Que os dois consigam se realizar e crescer juntos ali. Sim, às vezes a gente tem essa falha, eu adorei esse insight, Karina, de esperar demais do outro em relação a atos de carinho e não tomar a iniciativa. Exatamente, né? E o quanto que eu tenho... Isso é uma coisa que é muito real, assim. Tem muita mulher que chega na terapia, principalmente as mais inseguras que têm comunicação passiva, que tem coisa que elas querem que o parceiro faça, ou peça, ou realize, que elas não têm coragem de falar. E ela espera que ele adivinhe. E ela chega na terapia revoltada porque ele não adivinhou. E aí é um pensamento distorcido, né? Um pensamento disfuncional, que é o de leitura da mente. Achar que o outro é capaz de ler a sua mente ou que você é capaz de ler a mente do outro. Não dá, gente. Existem comportamentos que eles são muito, como que eu posso dizer, ambíguos. Às vezes eu posso estar olhando pra baixo, porque eu tô lendo, e eu posso estar olhando pra baixo porque eu tô insegura. Às vezes eu não tô olhando no teu olho porque eu tenho vergonha do que eu tô falando, e não necessariamente porque eu tô mentindo. Então, por isso que é muito importante perguntar, por isso que a comunicação assertiva ela é essencial nas relações. Porque a pessoa não tá olhando no nosso olho, em vez da gente já acusar ela de estar mentindo, mas por que você não tá me olhando no olho? Qual que é a dificuldade de falar isso pra mim, olhando pra mim? E aí você vai saber se a pessoa tá com vergonha, com medo, ela vai falar o que tá dizendo ali. Ou às vezes ela nem vai falar na hora. Se ela tiver muita insegurança pra compartilhar demandas emocionais, vai levar um tempo pra ela poder expressar aquilo. Certo? Então é isso. Então na live de hoje a gente falou sobre como, né, construir uma relação saudável, como viver uma relação saudável, os principais pilares de uma relação saudável. Amei as nossas trocas hoje. Na próxima live a gente vai falar sobre qual é o papel do autoconhecimento na escolha dos parceiros românticos. Vai ser incrível, né? Nossa, esse tema, assim, foi um dos essenciais pra mim poder mudar meu padrão de relacionamento. Foi muito importante pra mim essa temática e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, é baseado na psicologia analítica. E a gente se vê semana que vem, então, terça-feira às 10. Um convite especial. Manu, o ziriguidum da minha relação, seja, né, falei dos 3 perfis de mulher, então se você quer viver um relacionamento sério e se sente muito insegura e perdida nisso,
Agenda uma sessão de terapia que eu posso te ajudar a lidar com essas inseguranças e demandas e tudo mais. Se você é uma mulher que foi machucada na relação, quer se abrir novamente pro amor, mas não sabe nem por onde começar, sente que ainda precisa fazer essa faxina interna, de curar essas feridas que estão aí abertas, sangrando, precisa de alguém para ajudar a fazer o curativo, estou aqui para te ajudar com isso. Na bio lá tem o link para agendar a sessão inicial. É uma sessão sem compromisso de processo terapêutico, é só pra gente se conhecer, eu já te dar uma orientação inicial. E se você tá vivendo um relacionamento já, e você precisa de mais orientação para lidar com essas dificuldades que vão deixando a relação mais desafiadora, também tem terapia tanto para você quanto para o seu parceiro, quanto orientação de casal. A sessão de orientação de casal é uma sessão específica, ali de duração de 1h30, 2 horas, onde a gente vai abordar um tema que tem sido mais conflitante ali para a relação do casal, e a gente já vai dando estratégias ali para gerenciar esse conflito, tá bom? Então é isso, pessoas. Assistam depois gravado, quem não pegou o começo da live, que tá bem potente. Quem tá assistindo gravado, deixa o comentário, já deixa o like pra que a live seja entregue para mais pessoas, tá bom? Beijos e até terça-feira que vem.